Petrobras é o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos ver o quanto barata está a Petrobras comparando com múltiplos de outras empresas brasileiras e internacionais. Vamos ver aqui os preços justos aí que o mercado está precificando para a Petrobras e os caminhos possíveis que a Petrobras pode levar. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like nesse vídeo e também se inscreva no canal ativando o sino, tá? E só para contextualizar, eu vou para o meu 16º ano de Petrobras, foi a primeira ação que eu investi na bolsa, nunca vendi toda a posição, embora tenha reduzido aí e aumentado durante o percurso, inclusive antes das eleições vendi praticamente tudo que eu tinha. Na verdade ainda mantive aí 250 ações exatamente para me manter aí observando, né, de perto a Petrobras para ver se de repente vale a pena aumentar a exposição, senão eu vou deixando aí essas 250, 200 ações aí, que é uma exposição pequena aí, porque é uma ação que está muito barata, mas a gente precisa ficar vendo os ruídos políticos, né? Nós observamos que hoje ela está caindo 0,7%, enquanto a 3R Petróleo subindo 5 e pouco, a Enel está subindo aqui 6%, e é típico de Petrobras, né? Ações petrolíferas subindo, ela caindo, ações petrolíferas caindo, ela subindo, porque ela está sendo muito movimentada por motivos políticos, o que a gente tem que ficar atento sim, mas tentar separar o máximo possível, lembrando que a ação está muito barata. Então quase sempre tem algum ruído político por trás de um movimento estranho de cotação da Petrobras, e dessa vez é a questão dos petroleiros aí tentando acionar na Justiça e na CVM para barrar o pagamento de dividendos de 22 bilhões na quinta-feira. No meu entender, isso não vai para frente, não vai levar em nada, né? Eles estão alegando aqui que mudou o presidente e tudo mais, e aí tem que rever aí a questão dos dividendos, mas se foi aprovado numa gestão anterior, já era. O combinado não sai caro, no meu entender isso aqui não vai para frente, mas sabe como é? Brasil, tudo é possível, porém, particularmente eu acho que isso não vai dar em nada, mas é o ruído que está acontecendo hoje, sempre tem algum ruído para a gente estar fazendo a leitura aí do quão grave é ou não, tá? Nós já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas primeiro vamos falar aqui do petróleo, né? Que novamente a Agência Internacional de Energia prevê demanda recorde por petróleo este ano, com a reabertura da China. Então, a projeção foi elevada para 2023 em 200 mil barris, né? Então vai elevar para 1,9, 200 mil barris vai fazer bastante diferença aí na questão do preço. E o petróleo, então, deve ter um ano forte, 2023, não deve ficar fraco aí por um bom tempo, a não ser que ocorra uma recessão aí mais severa realmente, porque o petróleo ainda vai ser muito utilizado. Já mostrei em diversos estudos que o petróleo tem uma demanda aí ainda muito forte ao longo de vários anos, não é da noite para o dia que muda aí a matriz energética, tá? O fato é que o mundo cada vez consome mais energia de todos os modos, tem espaço para crescer tudo, até que em algum momento, lá muitos anos para frente, o petróleo vai começar a ir reduzindo mesmo, tá? Mas então, qual é o grande perigo aqui da Petrobras? Como vocês devem saber, é o perigo político. Quando nós compararmos os números aqui com as outras petrolíferas, fica bizarro a discrepância. Não adianta falar da Petrobras sem falar de política. Jean Paul Prats é um político. Esse cara aqui, ele nem precisa do Lula pressionando ele. A princípio, pelo menos a ideia inicial que ele havia passado, é de meio que controle de preços. O quê? Que o Brasil é autossuficiente, que não pode seguir o preço internacional, mas depois de tanta pressão do mercado, ele deu uma recuada. Será que foi uma recuada nos discursos? Porque o discurso aí falou que o mercado não entendeu bem ele, que a Petrobras vai sim seguir o preço internacional, só que vai tentar aí dar... Enfim, ele dá uma passada de pano, o mercado meio aí que acreditou, e aí fica aquela dúvida no ar. Será que a Petrobras vai seguir os preços internacionais? Vai descolar um pouco? Vai descolar muito? Qual vai ser o nível de controle de preço que vai acontecer? Será que realmente vai acontecer um controle de preço? Tudo isso é crucial na análise da Petrobras. E aonde a Petrobras vai investir é crucial, tá? É importantíssimo. O plano inicial era o quê? Investir metade do dinheiro aproximadamente e metade de dividendos. Se desse um lucro maior, ao petróleo aí, preços maiores, um dividendo adicional. Isso me parece um plano muito bem elaborado. Inclusive, né, a empresa foca muito no core business. É isso que tem que fazer, focar no produto principal. Ela ficava investindo antigamente em coisas nada a ver. E até mesmo as que têm a ver, não dava o mesmo retorno, né? Investir na distribuição de combustível não dava tanto retorno. Investir em refinarias
não daria o retorno, mesmo se não houvesse corrupção. Quando a gente adiciona a corrupção no meio, aí lascou de vez. Então, investir em refinarias pode ser um bom plano para o Brasil, em termos de Brasil, não em termos de empresa? Pode. Mas por que não deixar a empresa lucrar o máximo possível e usa esses dividendos aí para bancar algum imposto no combustível aí eternamente? Tem vários caminhos. Por que tem que fixar nessa questão da Petrobras ter que vender o combustível mais barato? Tem outros caminhos, né? Eu sempre falo, né? O melhor caminho sempre vai ser o do prazo maior. O do curto prazo nunca vai ser o melhor caminho, né? Mas assim, investir em refinarias não seria o pior, mas poderíamos fazer melhor. E o que a empresa pode fazer é o quê? Investir no core business, onde ela tem aqui a vantagem competitiva. Exploração de petróleo, principalmente aqui no pré-sal. Ela tem um preço diferenciado, né? Ela consegue uma extração prêmio aqui em termos de preço, e cada vez que ela investe mais, melhora a tecnologia, melhora aqui, enfim, ela vai conseguindo melhor. Então não é melhor ela fazer isso? Cada vez extrai mais petróleo, cada vez extrai petróleo a menor preço? Eu acho que é muito melhor, né? Então, assim, será que não seria melhor ela continuar investindo na extração, né? Como principal ponto, ao invés de focar nas refinarias? Além de trazer um retorno já imediato, imediato não, mas de mais curto prazo do que investir nas refinarias, nós teríamos muito mais dividendo, uma empresa muito mais lucrativa para poder investir em outras fontes futuras, como a transição energética. Olha aí, tá nos planos da empresa investir em eólico offshore, hidrogênio verde. Hidrogênio verde é fantástico para a Petrobras investir nisso. Captura de carbono, aí tem os biocombustíveis, né? Então, será que não é melhor ela investir nesse tipo de tecnologia para o futuro dela? Ela investe no futuro, lucra pra caramba, esquece refinaria, esquece. Usa os dividendos para bancar as refinarias. Então, é um plano aqui que a Petrobras ela pode realmente fazer muito bem para o Brasil e para os acionistas, e todo mundo sai ganhando. Controle de preços, no primeiro momento, pode parecer positivo para a população, mas logo depois vem o custo aí, e é terrível, né? A gente paga com alto preço, o controle de preços não funciona. Dando uma olhada no endividamento da empresa, observando a métrica dívida líquida pelo EBIT, que é o resultado aqui operacional da empresa, olha o que aconteceu. Ela está com um EBIT aqui muito alto e a dívida foi diminuindo, levando a dívida por EBIT de 0,87. É muito baixa. Se olhar então o histórico, é absurdo. Olha o que aconteceu com a dívida da empresa, foi aumentando, né? Chegando a 6,45 e depois aumentou mais porque o EBIT já ficou negativo. Isso aqui não dá nem para calcular, porque seria aí o caminho da falência, né? Olha o que o controle de preços fez com a empresa. Absurdo ter um resultado operacional negativo, não tem como, é impossível isso, né? Numa petrolífera. Mesmo com o petróleo que estivesse de graça, seria impossível. E aí, volta aqui a 19,6, que foi uma melhora já, né? Mesmo assim, compara 19,6 com 0,87. É bizarro quanto o trabalho bem feito levou a empresa para o bom caminho novamente, né? Então ela está aqui sem uma dívida preocupante. Podemos observar a dívida líquida da empresa de amarelo subindo, a bruta também, e até que vem aqui a nova política de preços e começa a reduzir a dívida e o patrimônio subir. Mas é a venda de ativos, exatamente. Mesmo vendendo aqui ativos ao longo do tempo, o seu foco aqui no core business fez o seu patrimônio se elevar, embora tenha tido essa leve redução aqui, a gente viu o patrimônio da empresa crescendo ao longo dos anos e a margem vem subindo muito, né? Então chegou aqui a margem negativa, o que é bizarro, e aí as margens aqui a números muito bons, porque a empresa focou novamente no core business. Quando a gente observa o preço da ação aqui pelo EBIT, pelo operacional, ela está 1,12. Eu vou trazer a média para vocês aqui dos 10 anos aqui, tirando a época que está com prejuízo, né? Vocês vão ver que está muito abaixo da média. Eu vou comparar com a PetroRio, olha só, 8,25, né? É caríssima, mesmo que a PetroRio tenha uma perspectiva de crescimento maior, a gente vai mostrar a PetroRio para comparar, a gente vai mostrar a ExxonMobil, uma americana, olha só, 6,47, e vai mostrar aqui a Chevron, 7,33. Vocês conseguiram entender que um preço por EBIT desse cobre qualquer queda aí no petróleo? Mesmo que o petróleo venha a cair, seguindo a narrativa contrária do que o mercado está precificando, um preço por EBIT desse cobre. Só que um preço por EBIT desse não cobre controle de preços. Um preço por EBIT desse não cobre controle de preço. Enfim, dado aqui a média de 10 anos aqui da Petrobras, tirando aqueles momentos negativos,
temos um desconto de 80,5%. Se comparar aqui com as concorrentes internacionais e brasileiras, a PetroRio 86,3% de desconto, a ExxonMobil 82,5% de desconto e a Chevron 84,6% de desconto. Aqui tudo um preço por EBIT muito superior ao da Petrobras, e a Petrobras também muito aqui abaixo, né, do seu histórico aí dos últimos 10 anos, né? Então a empresa, sim, ela tem que ter um desconto em relação às empresas privadas, mas é um desconto bastante considerável, né? E se a gente vê o quanto a Petrobras teria de subir para chegar a esses preços por EBIT, é assustador. 630 para chegar ao preço da PetroRio, 430 e 73 para chegar na Exxon e 549 para chegar na Chevron. Então, assim, tá de graça, mas existe o risco político. E como você pode observar, os preços justos aqui que os analistas estão prevendo para a Petrobras foi reduzindo após exatamente a questão política aí das eleições. E essa queda aqui de preço justo da empresa representa 26% em relação ao preço que ela estava até ali em momentos das eleições, 44,86, tá? Então, baseado nisso, a gente vê um upside da Petrobras hoje em 32,2%, mas olha só, se o ruído político acontecesse em menor intensidade, talvez fosse 78,7%, ainda digo de passagem que estaria até barato aí, de repente, se tudo corresse bem bonitinho aí, que é sempre difícil numa empresa estatal, né? Mas olha só o quanto o risco político o mercado foi precificando, né? Por fim, eu vou falar dos dividendos e vale lembrar o seguinte: o petróleo caiu, está em torno de 80, talvez fique em 100, aí vai depender do que pode acontecer, mas ele já está abaixo dos valores máximos, e isso, em termos de Petrobras, pode ser um pouco positivo em relação a não ter intervenção de preços, né? Enfim. Então, o risco de intervenção de preço talvez reduza por conta disso. O petróleo não deve cair muito, isso é uma narrativa importante também a se considerar. Mesmo assim, nós vamos contar que a ação também, a empresa vendeu alguns ativos e tudo mais, né? Vamos reduzir aqui o lucro por ação de 13,53 em 33,5%, chegando aqui a R$ 9,00 por ação, o lucro por ação, né? Dando aqui, então, 50% de payout, não vai pagar 80% por aí que ela vinha pagando, 90%, vai pagar 50%, beleza, dá ainda 4,50 por ação, o que nos levaria a um yield de 17,9%. Então, assim, por mais que a gente vá desenhar cenários pessimistas, vai ser difícil a empresa não pagar pelo menos 10% de dividendo aí ao longo de 2023. É por isso que eu ainda acabo mantendo a ação, né, pagando para ver, lembrando que tudo é possível com o Brasil, tudo é possível aí quando envolve política, mas que a ação apanhou, que a ação é uma empresa hoje espetacular, ela é. Deixa nos comentários o que você acha da Petrobras. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!